tempo de estudo da Palavra de Deus. Peço para abrirem em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 24. Mateus capítulo 10, versículo 24 até o versículo 31. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Até aqui, estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, onde o escritor, o apóstolo Mateus, apresenta a maravilhosa pessoa de Jesus como sendo o Messias que veio, como sendo o Cristo, Rei e Senhor. O tema do nosso estudo hoje é discípulo de Cristo. Objetivos do discípulo e as marcas, as características de um discípulo. E hoje vamos ver, até o versículo 31, sobre este tema. Jesus está aqui a enviar, está agora aqui ainda na fase de preparação de ordens, de instruções para os seus 12 apóstolos, que vão ser enviados na primeira aventura missionária, como está lá no versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Estes são os missionários originais, os primeiros, e faz parte do seu treinamento de 3 anos, antes de serem enviados finalmente ao mundo inteiro, o que vai ocorrer depois da ascensão de Jesus. Mas precisam de ter já alguma antecipação de como é que vai ser quando Jesus não estiver com eles. E por isso vão ter a experiência de enfrentar um mundo hostil, como Jesus vai dizer, um mundo que rejeita Cristo. E neste primeiro envio, eles não vão para muito longe, vão para as aldeias e cidades próximas de Cafarnaum. Que tipo e quais as instruções que Jesus está a dar? Ele como que ainda estão lá num sítio, ou em casa, mas estão junto de Jesus e o Senhor está-lhes a dar instruções. De que tipo? Quais são? As instruções que Jesus dá aqui são muito abrangentes, não são instruções só para aquele momento, para aquela saída. No nosso caso, se nós tivéssemos um tipo de trabalho em que tínhamos um chefe que nos ia enviar para fazer determinado trabalho, iria dar-nos as instruções para esse trabalho. Mas aqui Jesus vai dar instruções que se vão prolongar na história. São instruções proféticas. Não são só para eles, são também para nós, para a Igreja, em todo o tempo. Vão além deste primeiro envio de Jesus. As instruções que Jesus dá aqui neste capítulo, este é um capítulo muito importante, é como se fosse um telescópio em que se olha e se pode ver o cumprimento futuro daquilo que Jesus está aqui a dizer. Por exemplo, Jesus disse que vocês vão fazer milagres, vão ressuscitar mortos. Não há qualquer indicação que eles tenham feito isso. Fizeram alguns apóstolos depois, já no livro dos Atos dos Apóstolos.
Versículos 17 e 18, Jesus disse: acautelai-vos dos homens, vão entregá-vos aos sinédrios, vocês vão ser açoitados, conduzidos às presenças dos governadores. Os 12 apóstolos também não tiveram essa experiência. Portanto, aquilo que Jesus está aqui a dizer é para eles, algumas coisas, mas é para nós. Isto que Jesus aqui disse, nesta primeira viagem missionária dos apóstolos, tem um cumprimento ao longo da história, até que Jesus venha. São lições proféticas. Vamos então ter a primeira lição. Qual é o objetivo do discípulo de Jesus? Nós estamos agora já no versículo 24 e 25. Jesus diz também: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ora, o objetivo de um discípulo de Jesus é ser semelhante a Jesus. Nós hoje, como cristãos, o nosso objetivo como cristãos é sermos como o nosso mestre, como Jesus. E quando Jesus está aqui a enviar este grupo, está-lhes a dar instruções sobre situações que eles vão enfrentar. E como é que eles as vão enfrentar? Jesus está a dizer: vocês vão fazer como me viram fazer a mim. E Jesus, vejam, já começámos a ver isto aí a partir do versículo 5, e Jesus não escondeu nada deles, não escondeu nada, nem os enganou, nem suavizou a missão, dizendo: vai correr tudo bem, vocês vão ter muito sucesso. Pelo contrário. Aliás, Jesus já tinha dito no Sermão do Monte que o crente entra num caminho estreito e numa porta muito apertada. O caminho da vida cristã não é fácil. O que é que Jesus pede? Para nós cumprirmos bem a nossa missão como crentes, perante as dificuldades que Jesus aqui enuncia, é preciso o quê? Compromisso total, estar sempre pronto e estar disponível e consciente que há um preço a pagar. É um erro, é um engano dizermos que a vida cristã é tudo uma maravilha. Jesus não diz, aliás, diz exatamente o contrário. Jesus está aqui a pedir compromisso deles, por isso é que diz a verdade do que é ser um discípulo, pede estar pronto a pagar um preço. Porque os cristãos que assumem estas verdades que estão aqui, a partir do versículo 24, até ao versículo 42, que é o que nos falta ver, os cristãos que assumem estas dificuldades, vamos ver até ao final, são os discípulos que de facto mudaram o mundo. Se não estivessem dispostos a pagar este preço, o Evangelho não teria alcançado o mundo inteiro. Dedicação total é o que Jesus pede. Compromisso total com Jesus. E estes 12 apóstolos, e os discípulos ao longo da história, mostraram um nível de consagração e de dedicação que estão acima da média. E foi por isso que a mensagem do Evangelho pôde chegar ao mundo inteiro, e hoje o mundo inteiro pode ter a Igreja de Cristo e as portas abertas. Porquê? Porque houve compromisso, consagração, prontidão em pagar o preço de ser um crente. Foram estes homens que de facto mudaram a história e que, apesar de todas as dificuldades, continuaram a avançar e a prosseguir e a levar o Evangelho a todo o lado. E muitos, como nós sabemos, pagaram, e hoje muitos estão a pagar o preço da sua própria vida para serem crentes. E isso está aqui bem claro nas instruções que Jesus aqui transmitiu. Nós vimos os versículos na passada lição 21 até 23, vou apenas dar um resumo em que Jesus disse, versículo 21, olhem, o que é que vai acontecer? Eu vou-vos enviar, mas vai acontecer
que o próprio irmão vai entregar à morte o seu irmão, o pai e o filho. Os filhos vão levantar-se contra os pais e os matarão. Odiados de todos sereis por causa do meu nome. Versículo 23. Quando, depois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Diz, ora, se vos perseguirem, então desistam. É melhor virem, recuarem. Não, vão para outra cidade. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus está aqui a dizer que estas instruções que ele está a dar e estas circunstâncias vão ocorrer até à sua vinda, até à segunda vinda de Jesus, como termina aí o versículo, sem que venha o Filho do Homem. A Igreja vai passar por estas dificuldades. Vamos então ver hoje versículos 24 e 25. Jesus fala aqui das reais expectativas do discípulo, aliás, de todos os discípulos, em todos os tempos e em todas as missões. Ou seja, todos os crentes devem esperar isto. Quando? Em todas as eras, em todas as missões, em todas as idas. Que é o quê? Versículo 24. Ser semelhante, ser parecido, ser como Jesus. Porque Jesus disse em João 13,15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu exemplo em tudo. E por isso aqui, versículo 24, Jesus está a dizer: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, basta ao discípulo ser como o seu mestre. A expectativa que Deus tem para o crente é ser como Jesus, ser semelhante a Jesus. Vejam aí a palavra, que é a palavra no versículo 24, que é discípulo, e no versículo 25 também. O que é que isto quer dizer? Jesus está a enviar 12 apóstolos, mas ele aqui não fala em apóstolos. Porquê? Como é uma mensagem profética, fala em discípulo, porque se está a referir a todos os crentes. Ou seja, estas instruções, estas revelações que Jesus dá, não são só para os apóstolos, são para os discípulos. Os apóstolos também são discípulos. É uma declaração muito abrangente. É para qualquer um. Vejam bem as palavras que Jesus utiliza aqui. Fala do discípulo e fala também do servo. Qualquer servo, qualquer discípulo, qualquer um. E a partir do versículo 32 e 33, Jesus continua a mostrar esta abrangência, que estas instruções são para todos. Portanto, qualquer que. Não é só para os apóstolos, é para qualquer cristão, qualquer que. E Jesus vai dizer isto por 3 vezes, versículo 32, versículo 33, mas qualquer que. E também, mais à frente, ele vai usar quem, por 9 vezes. A partir do versículo 37, quem ama o pai e a mãe. Ele está a falar para os apóstolos, para os discípulos, somos nós, para todos os crentes em todas as eras. Quem? Vejam o versículo 38, quem? Versículo 39, quem? 40, por 9 vezes. Portanto, as instruções que Jesus está aqui a dar, isto é uma declaração geral que abrange todos os crentes. Inclui-me a mim, inclui-te a ti, incluiu todos os nossos irmãos e irmãs do passado e todos aqueles que vão viver no futuro. O que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer assim: aquelas pessoas que querem ser, aqueles que querem ser meus discípulos, está aqui neste trecho de Mateus capítulo 10, aquilo que eu peço. O que é que Jesus pede aqui? O que é que Jesus aqui exige? Qual é o material que Jesus está a dizer? Olha, o tipo de pessoa que me vai seguir tem de contar e tem de ser deste tipo de material, porque senão não vai conseguir ser um discípulo fiel. Portanto, vejam que Jesus é honesto, logo à cabeça e de início o Senhor não esconde absolutamente nada.
Se repararmos em todo o discurso de Jesus do capítulo 10, nestas instruções para enviar os discípulos, se calhar o ponto principal que Jesus realça é este, é sempre, há um preço a pagar para ser crente. Há um custo. Ser crente tem de ter a consciência que há um preço que se paga para ser fiel no caminho do Senhor. É por isso que nós não fazemos nenhum favor a ninguém quando falamos do Evangelho a alguém, em evangelismo, e só falamos de maravilhas. Vejam, Jesus os apóstolos já conviveram há algum tempo com Jesus e viram o poder dele, os milagres que Jesus fez a todos os níveis, e eles poderiam pensar, bom, então com Jesus ao nosso lado e por trás de nós, isto vai ser uma maravilha. Mas não é assim. Jesus diz, vocês vão ter estas dificuldades. E quando nós falamos a alguém sobre o Evangelho de Jesus, nunca devemos dizer que ser crente que é uma bênção, que vai correr tudo bem. Porque depois vêm as dificuldades, vêm as adversidades e a pessoa vai dizer que nós estivemos a enganá-la. Mas infelizmente vemos tantas igrejas a falar, vem e aceita Cristo, que isto é tudo, vais ter empregos, não vais ter dificuldade de emprego, vais ter prosperidade, vai correr tudo muito bem. Jesus diz aqui absolutamente o contrário, até à sua segunda vinda, diz absolutamente o contrário. Vemos aqui o que é a grande honestidade de Jesus. Neste trecho de capítulo 10. E é interessante que versículos 5 até 15, que nós já vimos, Jesus fala como é que o crente, como é que o discípulo, o apóstolo, deve ministrar a palavra de Deus. Nos versículos 16 a 23, que foi a última lição, Jesus disse, olha, tanto que ele disse-lhes, versículo 7, ide e pregai. A partir lá do versículo 5 em diante. E depois disse, essa é a vossa missão, como é que têm de fazer o ministério? É pregar o Evangelho, dizendo que o reino de Deus está próximo. E se vocês forem fiéis na mensagem, a partir do versículo 16 diz, agora vocês por serem fiéis, o que vocês têm de esperar é isto que está aqui. Eu vou-vos enviar como ovelhas no meio de lobos. Estão a ver? E depois, versículos 24 em diante, vai dizer, olha, agora vocês vão, esta é a missão, vocês têm de fazer, o que vos vai acontecer é que vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos e vocês vão ter que estar dispostos a pagar este preço. E o preço está a partir do versículo 24. Versículo 25. Portanto, 24 e 25 já vimos, o nosso objetivo é sermos semelhantes a Jesus. Basta ser como Jesus. Portanto, o caminho da vida cristã não é difícil. Olhamos para Jesus, o que é que Jesus fez, como é que ele enfrentou as situações. Como diz aqui o versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Jesus diz, é suficiente vocês serem semelhantes a mim. E vamos ler um texto em que Jesus, no Evangelho de João, falou também desta maneira. Olha o que ele diz em João 15, 18 até 25. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Qualquer coisa que nós possamos estar a sofrer por causa de sermos crentes, Jesus está a dizer, eu passei pela mesma situação. Aliás, primeiro odiaram-me a mim e agora apenas é que vai acontecer convosco. Se vós fosseis do mundo, às vezes esquecemos disto, achamos que somos mesmo só do mundo, no mundo onde estamos. Se vós fosseis do mundo, ou seja, se não fossem crentes, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
Eu não compreendo, mas eu sou uma pessoa simpática. Sou uma pessoa agradável, até estou a levar uma mensagem tão importante e tão boa. Eu ajudo. Sim, mas não és do mundo. E por causa disso é que o mundo nos trata assim. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, olha, as instruções que Jesus está a dar aqui também vos perseguiram a vós. Mas também diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Portanto, alguém também irá aceitar a nossa missão. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier nem lhes houver falado, não teriam pecado. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Portanto, é óbvio que o crente, o discípulo, estes apóstolos, têm um preço a pagar por servirem ao Senhor. E Jesus também diz aqui nestes dois versículos 24 e 25 que os crentes, afinal, são discípulos e são servos. Que o nosso Senhor é Jesus, o nosso Mestre é Jesus e a mensagem que nós transmitimos não é nossa. Veja o que é que ele diz aí, versículo 24 e 25, que a mensagem que a gente transmite é a mensagem do nosso Deus. Vejam o versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Portanto, nós transmitimos uma mensagem que Jesus nos disse, não é nossa. A mensagem é dele. Ele é superior a nós. E nós, com humildade, temos que dizer: Jesus, tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor, eu sou o teu discípulo, eu sou o teu servo, e aquilo que eu ouvi de ti é essa a mensagem que eu levo ao mundo. E mais, se uma pessoa com a honra de Jesus, uma pessoa da craveira de Jesus, com as coisas maravilhosas que ele fez, milhares e milhares de milagres de pessoas que ele curou, multidões, ele diz, versículo 25, se chamaram Belzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Se ao próprio Senhor Jesus, com sua honra e dignidade, chamaram, tu és demoníaco, disseram isto a Jesus. Ele está a dizer, olha, esperem que vos digam também a vós. Apesar de vocês estarem a fazer tudo bem feito, mas é assim, o mundo vai reagir assim. Agora vamos ver versículos 26 em diante, as marcas, as características do discípulo de Jesus. Vamos só ver a primeira. Jesus vai dar aqui 5 características do verdadeiro discípulo que o serve. Sabem qual é a primeira? Versículo 26. Portanto, não os temais. Vocês vão como ovelhas para o meio de lobos, vocês vão ser perseguidos, ou ser levados aos governadores, vão ser açoitados. Fujam! Fujam! Olha o que Jesus diz, não os temais. Esta é uma marca do discípulo de Jesus. Ele disse, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Basta ele ser como o mestre. Jesus nunca fugiu. Portanto, uma marca do discípulo de Jesus: não teme o mundo. Versículo 26, não os temais. Versículo 28, não temais. Versículo 31, não temais. Portanto, não os temais. Isto é realmente fantástico. Depois dos discípulos estão aqui a ouvir Jesus a dizer tudo o que eles vão enfrentar da parte do mundo, o mais natural era que, Senhor, eu já estou cheio de medo.
E é por isso que Jesus traz ânimo e conforto e diz, mas não tenham medo. Nós que conhecemos e lemos a Bíblia já há algum tempo, não era difícil para os irmãos escreverem numa folha se vos pedissem. Olha, escrevam aí passagens bíblicas onde Deus diz, onde Deus profere esta expressão, não temas. Há muitas, vou só dar 3 exemplos. Por exemplo, a Abraão Deus disse várias vezes, não temas. Disse, por exemplo, em Gênesis 15:1, Deus fazia-lhe promessas e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Não temas. O povo, enquanto caminhava para a terra prometida, o povo, quando já estava na terra prometida, em batalhas para conquistar, Deus também, várias vezes, por exemplo, em Deuteronômio 31:8, não temas, nem te espantes, eu sou contigo. Vemos isso em Deuteronômio 31:8 e a Josué, capítulo 1, versículo 9. Há muitos profetas que Deus enviou para enfrentarem reis, enfrentarem situações difíceis, muitos para os encorajar, Deus disse, não temas. Os anjos, quando foram anunciar revelações de Deus a Maria, a Zacarias e a outros da ressurreição de Jesus, a primeira palavra dos anjos era, não temas. Portanto, vejam, Deus sabe que as coisas são difíceis e Ele diz, o Senhor Jesus diz, esta é uma marca do crente, não temer o mundo. E o Senhor vai dar várias razões para isso, versículo 26, portanto não os temais, porque nada há encoberto não haja de revelar-se, nem oculto não haja de saber-se. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um dia tudo se vai conhecer, um dia tudo se vai revelar, um dia Deus vai corrigir todas as injustiças. Vai corrigir isso quando Deus fizer a devida justiça. Esta é a primeira razão para nós não temermos, para nós não pararmos de dar testemunho de Cristo, porque os homens podem opor-se, como nós sabemos, mas quando Jesus vier, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:5, diz assim, também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Não temas, porque um dia Deus vai fazer justiça. Um dia aquilo que foi feito nas trevas, às escondidas, Deus vai manifestar os desígnios dos corações. Hoje nós sabemos que há oposição ao Evangelho, mas um dia tudo vai mudar, a verdade vai conhecer-se, Deus vai revelá-la, e nós temos de viver no presente momento na Terra com os olhos postos na glória, numa perspectiva espiritual eterna. Porque no final, como disse Paulo aos Coríntios, cada um receberá de Deus o louvor, porque não temeu, porque avançou. E Deus tem os prémios, tem as coroas, tem os galardões. Não são para nós recebermos aqui na terra, mas na glória. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, tema Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Não é só do crente. É o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Não temas. Versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Quer dizer, na vida cristã, na obra de Deus, no cristianismo, não há segredos. O ensino que os 12 apóstolos receberam em privado, que o Senhor ensinou, que o Senhor lhes explicou em privado com eles, o Senhor diz, agora vocês vão e revelem e preguem bem alto ao mundo inteiro aquilo que eu vos ensinei. Não devemos guardar nada para nós, mas pregar, tornarmos público, pregar a mensagem do Salvador Jesus. Versículo 28. Porque é que também não devemos temer? O que é que não devemos temer? Diz, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
também antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esta é uma lição muito importante, que é esta: crentes e não crentes devem temer mais a Deus do que ao homem. A palavra de Deus ensina-nos que nós, como indivíduos, como pessoas, somos constituídos por corpo, alma e espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. O que é que a pessoa pode fazer? O que é que um homem, um inimigo, pode fazer? Pode ferir o nosso corpo, pode até matar o nosso corpo, mas não consegue ir mais longe do que isso. E Jesus está a dizer sim, mas Deus tem o poder e a capacidade de lidar não apenas com o corpo, mas também com a nossa alma. Diz que devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O homem não pode ir além de causar prejuízo ao corpo, mas Deus é aquele que tem o poder sobre a totalidade do homem. E é esse Deus que todos devem temer. Este perecer aqui, fazer perecer, não significa que a pessoa vai morrer e que depois tudo vai desaparecer. Não existe essa aniquilação da pessoa. A alma de cada pessoa é eterna. E este perecer é uma referência à condenação eterna que os que não são crentes vão sofrer. Vamos ver apenas 3 passagens que provam isto que Jesus está aqui a dizer. Em 2 aos Tessalonicenses 1, 8 e 9 diz: tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Esta é a revelação da palavra de Deus. Ou Marcos 9, 43 e 48, onde Jesus repete por várias vezes, dizendo assim: melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E no versículos 43 a 48, o Senhor Jesus, por 3 vezes, repete isto: inferno, um fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre, não há aniquilação nenhuma. Ou Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sopra todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Portanto, Jesus diz aqui, nós devemos temer, acima de tudo, temer a Deus e não temer ao homem, porque Deus é que tem a eternidade nas suas mãos. Versículos 29 a 31, outro motivo que Jesus dá para nós não temermos o mundo. Diz o quê? Não se vendem 2 passarinhos por um aço? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós que muitos passarinhos. Outro motivo é este: o crente tem a certeza e deve ter a confiança total no cuidado providencial do nosso Deus sobre as nossas vidas. Jesus está aqui a dizer que nada pode acontecer neste mundo sem a sua permissão. Ele diz, vai ao ponto de dizer, nem um cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus saiba. Nem um passarinho que nós vemos, milhões de passarinhos, diz, não há um que caia sem que seja da vontade de Deus. Portanto, isto é consolo e esperança para nós. Jesus está a dizer, o crente vai enfrentar dificuldades no seu ministério, uns mais do que outros, regiões haverá mais perigosas do que outras, mas Deus cuida, Deus guarda, Deus está presente para guardar o nosso corpo, a nossa alma, que estão debaixo da sua mão forte. Nada nos poderá afrontar, a menos que Deus
permita isso. Jesus disse em João 19:10, quando ele estava a ser julgado perante Pilatos, Jesus disse: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Estamos nas mãos do nosso Deus. O Salmo 121, versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O homem só pode prejudicar o corpo, mas Deus guarda o nosso corpo, guarda a nossa alma. Em conclusão, irmãos, este trecho de Mateus capítulo 10 é realmente muito forte, é importantíssimo, tem as instruções de Jesus proféticas para a missão evangelística até ao final dos tempos. Algumas das coisas aconteceram aos discípulos naquela primeira vez, depois foram acontecendo ao longo da história da Igreja e estão a acontecer hoje. E Jesus começou por dizer que os crentes são como ovelhas no meio de lobos. É assim que a Igreja é no mundo. É isso que nós podemos esperar do mundo. Os apóstolos, os missionários, os crentes em Jesus. Apesar de sermos sérios, sermos bondosos, apesar de termos um bom caráter, de estarmos a fazer uma boa obra, contemos que vamos ser motivo de aversão geral, de censura, em muitos lugares de perseguição, e tudo isso, como ele disse mais de uma vez, por exemplo, no versículo 22, por causa do meu nome, por amor de mim, por causa do nosso amor e da nossa fidelidade a Deus. Quanto maior for a nossa semelhança com Jesus, mais nós temos de esperar isto que o Senhor aqui revela. E Jesus apresentou aqui, neste trecho que vimos hoje, quais devem ser as nossas expectativas, o nosso objetivo como discípulos de Jesus. Ser como o nosso Mestre, sermos semelhantes a Jesus. E as características e as marcas do discípulo, a primeira que vimos hoje, não temas. Não temas. Ele é o Senhor que guarda o nosso corpo e a nossa alma. Amém.